A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre uma fé que ultrapassa as barreiras. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra. Abençoa a todos que ouvirem, a todos que estão adicionados no Pilares da Edificação. Abre os olhos espirituais de todos, iluminando nossa mente, Senhor, para compreender e praticar a tua palavra. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. É uma fé que ultrapassa as barreiras, né? Uma fé que não se intimida pelas circunstâncias. É isso que nós devemos apresentar. Todos nós podemos passar por momentos difíceis. Podemos até mesmo nos encontrarmos em determinados momentos a sós, humanamente falando. Mas o que devemos fazer nesses momentos difíceis? Quantas pessoas estão nesse exato momento atravessando por grande dificuldade na sua vida, desesperados sem saber até mesmo o que fazer? Tem pessoas que estão ao ponto de desistir, já procuraram tantas portas, já fizeram tantas coisas que estão ao seu alcance, sem obter resultados. Mas nesses momentos difíceis, né? O que devemos fazer? A quem devemos procurar? Aonde devemos e em quem devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, né? As nossas atitudes, elas acabam revelando a nossa fé interior, né? As nossas atitudes acabam revelando a nossa fé interior. Avançar ou desistir? Agir ou ficar parado? Aceitar a derrota ou o fracasso ou lutar? O que fazer, né? A postura que tomamos revela o que há no nosso coração. A postura que tomamos nesses momentos difíceis de dificuldade, ela acaba revelando o que há no interior de cada um de nós, né? Então precisamos de ter fé e não deixar ser intimidado diante das circunstâncias, diante da adversidade. Eu gostaria de compartilhar com você, no livro de Mateus, no capítulo 8, de um homem que a única coisa que ele podia esperar era a morte. Era só a morte. Mas ele tomou uma atitude. Ele teve uma fé que ultrapassou todas as barreiras. E ele obteve a vitória. Sobre isso eu quero compartilhar com você. Você que tem uma Bíblia, lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo de número 8, do versículo 1 ao 4, o texto diz assim: E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Bom, nós podemos perceber aqui no texto três fatos importantes. Primeiro, o pedido do homem. Se quiseres, é o pedido que ele faz. Se quiseres. Segundo, a fé do homem. Podes tornar-me limpo. E em terceiro, o poder e a vontade de Jesus. Quero ser limpo. É sobre isso que nós vamos nos atentarmos aqui. Bem, na época de Jesus, a lepra, uma pessoa leprosa, ela era considerada imunda, né? Era uma pessoa portadora de uma doença incurável naquela época, né? Logo no primeiro século ali, a lepra ela era considerada incurável. E a pessoa com lepra, o doente, ele era isolado, ele tinha que ir para o isolamento.
Ele não podia entrar na sinagoga, não podia entrar no templo, e ele era levado até mesmo ao isolamento do convívio familiar. Né? Aquele homem, aquela pessoa, ele era entregue a um leprosário, né? Vendo o seu corpo apodrecer lentamente até a morte. Era essa a situação do leproso. Uma pessoa sem cura, porque não havia cura naquela época, né? Ele era uma pessoa que deveria estar isolada, longe do convívio familiar, não podia entrar na sinagoga, ouvir a palavra de Deus, ouvir as lições, também não podia entrar no templo para adorar, porque ele era imundo, ele era considerado imundo, né? A sua única expectativa era a morte, era ver seu corpo se apodrecendo e a morte. A lepra era uma doença considerada terrível, a única doença em Israel que envolvia um parecer médico e um parecer eclesiástico, porque ela se tratava do pecado. No Antigo Testamento, nós podemos ver no livro de Levítico, a lepra ela era associada ao pecado. E o pecado gera a morte. Bem, o fato que aquele homem tinha uma doença incurável, era um leproso. Não havia chance para ele. Ele era uma pessoa que estava totalmente excluída da sociedade. Ele não tinha como mais ter um convívio com a sua família, com seus amigos, não podia participar dos cultos. Era uma pessoa totalmente rejeitada. Em outras palavras, não havia nenhuma possibilidade daquele homem viver feliz, daquele homem estar alegre, porque ele já estava condenado à morte. Não tinha mais solução, não tinha mais saída para ele. Não tinha mais saída. Mas o texto nos mostra um homem doente fisicamente, rejeitado, condenado à morte, porém esperançoso. Esperançoso. Quantas pessoas estão vivendo momentos difíceis da vida? Quantas pessoas estão vivendo em momentos que elas não conseguem encontrar uma saída, uma solução para a vida dela? Mas elas têm deixado os sentimentos negativos entrar na sua mente e no seu coração. Portanto, muitas pessoas têm até mesmo perdido a esperança. Esse homem, toda essa situação que ele estava vivendo, ele se mostra um homem esperançoso. Ele tinha esperança. Quantas pessoas vivem reclamando, murmurando, totalmente entregue à circunstância que elas estão vivendo? Por quê? Falta-lhes fé. A atitude que tomamos revela o que há no interior de cada um. Aquele homem, a atitude dele demonstra uma pessoa esperançosa, uma fé. Jesus estava passando ali, Jesus está caminhando, Jesus sai do monte, está caminhando, uma multidão segue a Jesus. Os leprosos não poderiam se aproximar da multidão, mas a fé daquele homem é tão grande que ultrapassa as barreiras. Ultrapassa aquelas barreiras. Quantas pessoas estão vivendo caoticamente, porque não tem fé, falta-lhes fé. Por isso mergulham nas suas tristezas, nas suas angústias, mergulham nas circunstâncias, mergulham no fracasso. Aquele homem, ele demonstra esperança, é um homem esperançoso. Mesmo estando naquela situação, o homem soube aproveitar a oportunidade. Lá no livro de Salmos, o Salmos 22, o verso do número 24, o salmista, ele diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus, ele ouve aquele que grita. Amém, por socorro. Jesus, glória a Deus. Deus, ele jamais vai rejeitar o aflito, mas é necessário que o aflito, já diz assim, grite. Ele jamais rejeita aquele que grita, aquele que clama a ele. E é exatamente o que esse homem leproso, sem nenhuma condição, vai fazer. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele não fica esperando a morte chegar sem nada fazer. É necessário ir ao encontro do Senhor Jesus. Amém. A pessoa ela tem que se mover, ela tem que dar um passo. Toda ação causa uma reação. O leproso, ele foi até Jesus. O homem não desistiu. Ele foi em direção de Jesus. Quantas pessoas querem bênção, mas não saem de dentro de casa?
ela fica sentada no sofá, achando que o cabrito assado vai cair no colo dela. Não, não vai. Não vai. É necessário uma reação, uma atitude. Né? Esse homem, ele toma uma atitude. Ele vai até Jesus. Bem, ele se aproxima de Jesus, mesmo sabendo que estava impuro. Ele sabia que estava impuro, mas assim mesmo ele se aproxima de Jesus. Não há desculpa para que você não vá até Jesus. Não há desculpa. Não existe nada que pode impedir você de ir até Jesus. Nem o pecado, porque se você confessar seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Nada, nada. Não existe desculpa para você não ir até Jesus. Você decidiu viver no fracasso, na derrota, longe de Cristo. Não há desculpa. Aquele homem não viu barreira. A fé dele fez ele ultrapassar a barreira. Né? As circunstâncias ali, a multidão, não intimidou a fé, a coragem, a determinação daquele homem que havia no coração dele. Bem, agora, como aquele homem se aproxima de Jesus? Como é que aquela pessoa leprosa, condenada à morte, não tinha possibilidade, aquele homem que está no fundo do poço, não tem saída, como ele se aproxima de Jesus? O texto diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou. A primeira coisa que ele se aproxima de Jesus é com adoração. Quem quer ser abençoado, quem quer uma vida com Cristo, quem quer milagre, quem quer salvação, vida eterna, quem quer ter vida com Cristo, quem quer ter vida transformada, precisa de, antes de tudo, adorá-lo. Vida de adoração, reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, de tudo quanto há. Então, é em adoração. Como é que uma pessoa quer se aproximar de Cristo? Como é que a pessoa quer desfrutar daquilo que ele tem, sem uma adoração? Nos lábios só tem reclamação, murmuração. Como? É vida de adorador. Jesus, certa feita, ele vai dizer para a mulher lá no poço samaritano, ele vai dizer assim, ó: o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. É um adorador. Aquele homem procura, ele chega a Jesus primeiramente adorando. Ele está leproso, ele está à beira da morte. Não tem saída para aquele homem, não existe saída humanamente falando. Então ele chega adorando, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Bem, depois ele faz um pedido. Ele não chega soltando a multidão de pedidos. Ele faz um pedido a Jesus. Ele sabe o que quer. Ele sabe exatamente o que ele mais necessita. Tem pessoas que não são abençoadas porque elas não sabem o que quer. Tem pessoa que não sabe o que quer, porque nada está bom para ela. Onde ela está não está bom, onde ela vai não está contente. Nada está bom. Nada está bom. Nada está bom. Aquele homem, ele sabia o que queria. Ele fez um pedido. Qual é o pedido que ele fez? Se quiseres. Ele não chega com arrogância. Ele não fez exigências. Não cobrou. Ele chegou com humildade. Ele diz, se quiseres, né? A humildade precede a honra. Ele chega com humildade. Se quiseres. Qual é a aplicação? Ele não determinou. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que determinam que Deus vai fazer na sua vida. Vou determinar, você tem que determinar. Não. Você não tem que determinar o que Deus faz na sua vida. Ele é o Senhor. E você é a criatura. Aquele homem, ele chega com humildade. Se quiseres. O homem, em segundo lugar, o homem demonstra duas atitudes fundamentais ao se aproximar de Jesus e reconhecer quem era Jesus. Ele diz, né? Pode tornar-me limpo. Primeiro, a confiança total no poder de Jesus. Ele diz, podes. Aquele que quer um milagre, quer a vida, né, abençoada, depois de adorar, de ser um adorador por excelência, procurar ser um adorador, né, por excelência, ter uma vida de comunhão com Cristo, de adoração, se envolvendo com a sua palavra, se envolvendo com cantos, com louvor, com adoração. Ele precisa de chegar em Jesus com humildade,
com humildade e depois reconhecer o poderio de Jesus. Ele diz assim, ó, podes tornar-me limpo, se quiseres, se é da sua vontade. Né? Tem pessoas que querem, Deus vai fazer, não, ele fala assim, se quiseres, se for da sua vontade, podes tornar-me limpo. Podes tornar-me limpo. Bem, é importante nós notarmos aqui a confiança daquele homem no poder de Jesus. Talvez você está passando por um momento tão difícil na sua vida, e você está procurando, ou você está esperando algo acontecer da parte de alguém. Tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos do sobrenatural. E o sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer. A partir do momento que você esperar algo de alguém, você está eliminando o sobrenatural. Portanto, isso não é fé. Fé é a convicção de fatos que não se vê. Né? Fé é a certeza de coisas que não se vê e a convicção de fatos que vão acontecer. Isso é fé. Agora eu ficar esperando que alguém venha fazer alguma coisa por mim, isso não é fé. Não é fé. Isso não é sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que eu creio que Ele pode e fará por mim. Você, de repente, está passando por uma situação que você precisa de um milagre. O milagre é aquilo que é sobrenatural. Só Deus pode fazer na sua vida. Então não fique esperando, criando expectativa que alguém vai fazer por você. Adore, vá com humildade, crendo que Ele tem poder para fazer. E assim então se fará. Foi assim que este homem fez. Bem, em segundo, ele diz assim, ó, tornar-me limpo. O homem demonstra uma submissão total a Jesus. Ele diz assim, ó, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele demonstra aqui uma submissão total a Jesus. Os médicos não podiam fazer nada. Os sacerdotes não podiam fazer nada. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, nada podiam fazer por aquele homem. Então ele se submete à vontade do Senhor. Se quiseres, tu pode fazer. Se submeter à vontade do Senhor é crer que o que ele faz por mim, que Ele faz por você é o melhor. Se submeter à vontade de Deus, à vontade de Cristo, à vontade soberana do Senhor, se submeter à vontade dEle, é você crer que o que Ele faz por você é o melhor. É o melhor. Aquele homem, ele foi até Jesus e se submeteu. Se quiseres, torna-me limpo. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade. E se agrade com a vontade do Senhor. Né? Se agradar com a vontade do Senhor. Bem, ele sabia que Jesus era o único que tinha poder para curá-lo. Mas ele humildemente se submete à vontade de Jesus. Ele sabia que os médicos não podiam curar. Os sacerdotes nada podiam fazer. Os doutores da lei nada podiam fazer. Então ele foi com fé. A fé dele estava posta em Jesus. Ele tinha certeza que Jesus era o único que podia curá-lo. Mas ele humildemente se submete à vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas querem um milagre, mas não querem se submeter à vontade de Deus. É o eu faço, eu sei, eu quero, é do meu jeito. Isso não é se submeter à vontade de Deus. Isso é você expressar aquilo que você quer que Deus faça. É como se você fosse Deus e Ele estivesse a seu favor. Ele estivesse apenas para te servir. Aquele homem sabia que ele precisava de chegar a Jesus. Ele reconhecia que ele tinha esse poder. Lá no livro de Lamentação, livro de Jeremias, né? 3:31, o texto diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre. O Senhor não rejeita aquele que chega diante dele com adoração, com humildade, reconhecendo que ele é Senhor, se submetendo à vontade dele. O Senhor jamais rejeitará. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você necessita de um milagre, do extraordinário, comece a adorá-lo, reconhecer que Ele é o Senhor. Chegue diante dele com humildade. Se submeta à vontade dele, porque ele jamais rejeita quem assim age. Bem, o poder e a vontade de Jesus, né? Aquele homem chega, ele demonstra uma fé, uma esperança em Cristo, e ele sabe que Jesus tem o poder para isso, né? Quando ele diz assim: Senhor, se quiseres, torna-me limpo. E Jesus diz assim, ó, quero ser limpo.
aqui demonstra a vontade de Jesus e o poder de Jesus. O leproso estava condenado à morte. A lepra isolava a pessoa de convívio social. A lepra, ela era tida como pecado. Lá no Antigo Testamento, se você pegar o livro de Levítico, né, você vai ver lá que Miriam, quando ela se levantou contra Moisés, no mesmo momento ela ficou leprosa, porque todo aquele que se levanta contra o servo, né, lá no Antigo Testamento, era assim, era o pecado, ela ficou leprosa. Bem, mas Jesus, a vontade de Jesus é que a pessoa venha a ser limpa. A vontade de Jesus é perdoar os pecados para a salvação, para a vida eterna, né? Então Jesus se aproxima daquele homem cheio de misericórdia. Jesus diz, quero ser limpo. Jesus vendo a atitude daquele homem, a fé daquele homem. Jesus vendo aquele homem adorando a ele, cheio de esperança nele, confiando nele. Jesus, ele se aproxima dele com misericórdia. Jesus toca no homem, ninguém podia tocar. Aquele homem não recebia abraço de ninguém, porque estava leproso. Mas Jesus toca no homem e imediatamente o homem é curado. O homem não fez campanha, o homem não fez voto, o homem não fez correio, nada disso, nada disso. A maneira que ele chegou em Cristo fez com que o milagre acontecesse. Amém. Com humildade, com adoração, confiança, submisso à vontade de Deus, e imediatamente ele ficou curado. A maneira que você se aproxima de Cristo, a maneira de você se aproximar de Cristo vai ditar o que está no seu coração. Bem, Jesus toca no homem leproso porque Jesus se importa com ele. Jesus sabia que ele estava arrasado, sem chance de continuar vivendo, sem sentido e sem valor algum. Talvez você está ouvindo essa mensagem e muitas pessoas não têm te dado o valor devido, porque você está passando por uma situação adversa, você está vivendo um período difícil da sua vida, muitos têm deixado, muitos têm te abandonado, mas Jesus jamais rejeita aquele que se aproxima dele com oração, com humildade e confiando nele. Jesus toca naquele homem, Jesus cura o homem, porque Jesus é o único que tem poder de perdoar pecado. A lepra no Antigo Testamento era tida como um pecado. Era o pecado. Era associado ao pecado. E Jesus é o único que tem poder de perdoar pecado. Amém. Jesus é o único que tem poder de fazer o impossível na vida de uma pessoa. Jesus é o único que podia perdoar o pecado daquele homem. Jesus é o único que poderia fazer o impossível, perdoar o pecado, curá-lo e lhe dar nova vida. E esse mesmo Jesus continua operando milagres no dia de hoje, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo. Jesus curou o homem por completo. Toda a lepra foi retirada. O que Jesus faz é perfeito. Quando Jesus faz, ele faz perfeito. Ele quer fazer na sua vida. Conclusão. Jesus quer transformar a sua vida. Talvez você está passando por um momento tão difícil. Talvez só um milagre na sua vida. E Jesus quer transformar e transformar por completo. Tem muitas pessoas que sem sabedoria, elas dizem assim, eu vou para a igreja para mudar a minha vida. Eu vou fazer uma campanha para mudar a minha vida. Tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus muda. Jesus não muda, Jesus transforma. Transforma. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ele não mudou a química da água, não mudou a química, ele transformou a água em vinho. Jesus transforma a vida da pessoa. Se não houve transformação na vida de uma pessoa, é porque ainda não houve um novo nascimento. Tem muitas pessoas que dizem, mas fulano está na igreja, está numa igreja, frequentar reunião, frequentar um culto. Isso não quer dizer que a pessoa nasceu de novo, foi gerado pelo Espírito Santo. É as atitudes do coração. Jesus não transforma a vida de ninguém para que a pessoa fique se exaltando, falando. Jesus transforma a vida da pessoa para que ela passe a ser discípulo de Jesus. Jesus discipula as pessoas. Bom, agora,
Jesus cura aquele homem com poder. Jesus quer transformar a sua vida para que o nome dele seja glorificado e você passe a ser uma testemunha viva do poder de Deus onde você está. Agora, Jesus faz um pedido para aquele homem depois que cura. Jesus diz assim no versículo 4, ó. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus fala para aquele homem, não diga para ninguém. Não diga para ninguém. Fique falando para ninguém. Infelizmente hoje, sem sabedoria, nós vemos pessoas que parecem que elas só têm um ministério por causa do testemunho. É só isso que elas sabem fazer. Aquele mesmo testemunho, aquele testemunho. Deixa eu te falar uma coisa para você. Por que Jesus falou para aquele homem, vai, não diga para ninguém? Por quê? A ostentação pode contaminar o coração. Aquele homem já estava curado, já estava limpo. Foi perdoado, foi sarado. A lepra saiu na hora, estava limpo. Jesus vai, não diga para ninguém. A ostentação pode contaminar o coração. Jesus estava querendo evitar a hostilidade. A fama produz curiosidade. Jesus não estava interessado em curiosos. Jesus veio ali para curar as pessoas, salvar as pessoas. Infelizmente, hoje temos muitas pessoas sem sabedoria, né? Testemunhando para atrair os holofotes para ela, trazendo glória para si. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a pessoa pode ser curada, mas isso pode levá-la para o inferno, por causa do orgulho, a vaidade e a prepotência. O testemunho, dependendo da maneira que ele for contado, dependendo do propósito que ele é contado, pode destruir a vida da pessoa. Pode ser curada, mas e a vida eterna, a salvação? O mais importante é a salvação. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, o versículo 45, Marcos vai falar do mesmo texto desse homem leproso. E Marcos vai falar que o homem desobedece e vai contar para todo mundo lá o que havia dito. Lá no livro de Lucas, o mesmo texto, Lucas capítulo 5, versículo de número 16, diz assim, ó. Jesus diz para não falar nada e o homem vai falar. Diz assim, ó, porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Quando começava a contar o que Jesus estava fazendo, os milagres, que aquele homem foi curado, o texto diz que Jesus se retirava e ia para o deserto orar. Será que Jesus anda nos mesmos lugares hoje, onde só vivem contando glórias para o homem? Onde fazem campanha somente para a cura? Será que Jesus está nesse lugar? Porque o texto vai dizer aqui que Jesus saía da multidão, porque a multidão estava procurando somente os milagres. A multidão só estava procurando Jesus porque viu o testemunho daquele homem. O texto diz que Jesus se retirava daquele lugar. O mais importante não é você ser curado. O mais importante não é a sua transformação de vida, mas principalmente a sua salvação, a vida eterna. E para que isso aconteça, você precisa de permanecer na mesma fé. Quando Jesus diz para aquele homem, ó, não diga nada para ninguém, Jesus está dizendo assim, ó, continue naquela mesma humildade de quando você se aproximou de mim. Continue humilde. Aquele que é adorador por excelência, adora Cristo. Aquele que tem fé no poder de Deus, aquele que se submete a Deus, aquele que crê em Deus, ele continua humilde na sua caminhada. Porque toda honra e toda glória é ao Senhor, é a Ele. Então é essa fé que você deve ter no seu coração para ultrapassar as barreiras. É essa fé que você deve manter firme no seu coração, para que você não venha se prostrar diante das dificuldades, diante da situação. Aquele homem, humanamente falando, não tinha solução para a vida dele. Mas a fé que ele tinha fez ele ultrapassar todas as barreiras que ele encontrou pela frente. E é isso que Deus quer na sua vida. Jesus é o mesmo. Jesus quer transformar a sua vida. Não importa a situação que você está vivendo. Aquele homem não poderia chegar perto de Jesus. Aquele homem não poderia de maneira nenhuma se aproximar-se do Senhor. Jesus, ele conhece o coração de cada um. Não importa o que você fez, quem você é, o que você deixou de fazer. Ele está de braços abertos te esperando. Ele diz, vinde a mim.
Portanto, ele não diz, continue como é. Vinde, mas seja transformado. É isso que ele quer fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está passando por um momento que, humanamente falando, não há saída, não há solução. Quero orar por você que já tentou todas as portas, não encontrou solução. Eu quero orar por você que só um milagre na sua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo te fortaleça, para que você chegue com a adoração, reconhecendo que Ele é o Senhor, com humildade, com fé no poder dEle, que Ele pode todas as coisas. Esse Deus do impossível. E o milagre irá realizar-se na sua vida, tão somente você creia. Eu quero orar por você. Ó Senhor, assim como este homem leproso era obrigado a viver em isolamento, distante da família, do convívio social, não podia adorar. Ele não tinha nenhuma expectativa de vida, humanamente falando, a não ser olhar para o seu corpo em putrefação, apodrecendo dia após dia, até a morte. Muitas pessoas, Senhor, estão neste momento, parece que para ela a solução é a morte. Ela não vê saída. Não há ninguém que possa ajudá-la. Aquele homem também, os médicos não podiam curá-lo, os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei. Mas ele deu um passo, Senhor, um passo de fé em direção ao Senhor. Eu peço que neste momento o coração dessa pessoa que ouve esta mensagem, o coração dela se volte ao Senhor, seja direcionado ao teu poder, à tua presença, ao teu Espírito, para que ela possa alcançar a graça do Senhor, para que ela venha a ser abençoada, para que tenha uma vida transformada, o milagre se concretize na vida dela, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, e ela venha a ser um testemunho vivo do seu poder para te glorificar. Eu peço neste momento por esta pessoa que está desanimada, pensando em desistir, talvez em cima de uma cama, enferma, onde os médicos nada mais podem fazer, mas tu és o Deus do impossível. Eu peço por esta pessoa, Senhor, que talvez já tenha perdido tudo, está perdendo tudo, até mesmo a vontade de viver. Mas tu és um Deus que pode transformar a situação dela, tão somente ela creia. Abençoa a vida dessa pessoa. Eu oro por essas pessoas que estão tendo problema no casamento. Quantas pessoas têm um casamento de aparência? Quantas pessoas, Senhor, já não têm mais o desejo de estar próximo daquele a quem outrora ela desejava amar até os últimos dias da vida dela. Mas hoje ela não está mais sentindo esse desejo. Senhor, tira tudo isso do coração e traz de volta, Senhor, a paz interior que só o Senhor pode colocar no coração dela. Eu te peço, Jesus, que essas pessoas que ainda não são convertidas, Senhor, se convertam ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque nem todas as pessoas foram curadas pelo Senhor, mas todos aqueles que se chegaram ao Senhor, se humilharam, foram perdoadas, serão salvas. Serão salvas, Senhor. Aquele homem disse, se tu queres, se quiseres, Senhor. Mas nós sabemos que muitas pessoas partem dessa vida doente, mas são salvas porque se renderam, se arrependeram dos seus pecados. Que essas pessoas que estão ouvindo possam ter esse entendimento e desejo de arrepender-se para morar eternamente na glória com o Senhor. Eu te peço por meio dessa oração que vidas venham ser transformadas, fortalecidas, traga esperança a esse coração tão aflito e desesperado. Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E eu creio no teu poder. Creio que o Senhor pode fazer isso. Eu creio na oração, porque a tua palavra diz que tudo quanto pedimos em oração, crendo receberíamos. Eu creio que neste momento, Senhor, vidas estão sendo abençoadas pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.